Havendo número legal, invocando a Deus para a grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Tarcísio Mota para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ok, senhora presidenta, eu vou proceder à leitura. Deixa eu só abrir o arquivo aqui. Um momento. Ata da 86ª Sessão Extraordinária em 3 de novembro de 2020. Presidência da senhora vereadora Tânia Bastos, primeiro vice-presidente. Às 15 horas, em ambiente híbrido, com a presença dos senhores vereadores Alexandre Esquerdo, Átila Anunes, Babá, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, César Maia, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Dr. João Ricardo, Dr. Jorge Manaia, Dr. Marcos Paulo, Eliseu Kessler, Fátima da Solidariedade, Felipe Michel, Fernando William, Inaldo Silva, Ítalo Ciba, Jair da Mendes Gomes, Jones Moura, Jorge Felipe, Júnior da Lucinha, Leandro Lira, Leonel Brizola, Luciana Novaes, Luiz Carlos Ramos Filho, Major Elitusalém, Marcelino da Almeida, Marcelo Siciliano, Marcelo Arar, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, professor Célio do Parelli, professora Dalmir, Rafael Aloysio Freitas, Raimon, Renato Cinco, Renato Moura, Rocal, Rosa Fernandes, Tânia Bastos, Tarcísio Mota, Tereza Berger, Tiago Carribeiro, Vera Lins, Verônica Costa, Wellington Dias e Zico, 47. Assume a presidência a senhora vereadora Tânia Bastos, primeira vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Rocal, segundo secretário. Encerra-se a sessão às 17h45. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente para a declaração, para a declaração, para a comunicação de liderança. O vereador César Maia. Muito obrigado, presidente. A minha comunicação de liderança hoje é um texto, Ulisses Guimarães e o Rio de Janeiro. Peço para dar como lido e registrar no Diário Oficial. A presidência acolhe vossa solicitação, vereador César Maia. Obrigado. Com a palavra, o vereador Célio Luparelli, que dispõe de 5 minutos. Senhora presidente, senhoras e senhores, boa tarde. Passo a ler a carta que recebi ontem de um profissional de educação da Rede Municipal de Ensino. Abram aspas. Boa noite, vereador. Estamos muito indignados, como professores da rede, sobre a forma em que o prefeito aborda a volta às aulas. Posso falar pela minha escola que, até agora, não teve limpeza e muito menos higienização adequada às normas sanitárias. Teto, paredes e portas estão com mofo, infiltração nas colunas e rede elétrica muito comprometida. A escola não será local de eleições porque não passou nas normas de estrutura elétrica. Tememos, então, que não haja condições para abrir para as aulas. Todas as geladeiras queimaram, pois a carga elétrica não está de acordo. A energia cai inúmeras vezes e os aparelhos não aguentam. Até os ovos da cesta básica estragaram porque não tinha geladeira para armazená-los. A escola se situa na Ilha do Governador, Escola Álvaro Moreira. Peço que só preserve o meu nome. E, se for preciso constatar presencialmente, fique à vontade. Tenho filmagens das dependências das escolas, feita no fim de outubro deste ano. A escola funciona de 9 às 11h30, de segunda a sexta. A direção alega que não há garis suficientes, mas a escola está aberta desde o dia 10 de agosto e nada foi feito. Fecham aspas. É inacreditável que se transfira à comunidade escolar uma atribuição que é da SME e da Prefeitura. Muito triste. Todos sabemos das condições precárias em que as escolas se encontram no que concerne às suas infraestruturas. É irresponsabilidade se usar a educação como veículo para tentar amealhar votos.
A Comissão de Educação promoveu 6 audiências públicas para tratar da questão do retorno às aulas e sempre, repito, sempre, as autoridades municipais asseguraram que as aulas presenciais só seriam retomadas, vou repetir, só seriam retomadas quando houvesse plena segurança para todos os membros da comunidade escolar. Vou repetir, para todos os membros da comunidade escolar. O que mudou de lá para cá? Para melhor que eu saiba, nada, absolutamente nada. A Comissão de Educação entrou com representação junto ao Ministério Público e o meu mandato entrou com mais 2 para impedir a loucura de se reiniciar as atividades nas escolas sem as garantias para a saúde dos profissionais de educação e dos alunos. Nós, a Comissão de Educação, nós todos os cidadãos, queremos o que foi prometido. A saúde pública, as autoridades recomendam, e nós reconhecemos que é verdade, é que haja condição de proteção à vida. Esperamos, então, que o Ministério Público tome as medidas cabíveis, porque ele já foi acionado, tanto pela Comissão de Educação quanto por nós. Nós, vereadores, já não temos mais o que fazer. Estamos nos sentindo desprotegidos pelo próprio Ministério Público. E nós vamos condenar, sim, o Ministério Público se não tomar essas medidas cabíveis contra essa insanidade de se começar as aulas a 10 dias das eleições, ou a menos até, que a previsão é dia 10, começar dia 10, então está 5 dias das eleições, sem nenhuma justificativa plausível diante do que foi falado em todas as audiências públicas, dos veículos de comunicação, enfim, a irresponsabilidade está colocada em pauta. O Ministério Público tem que usar das suas atribuições e impedir, repito, essa sanidade. Muito obrigado, senhoras e senhores. Obrigada, professor Sálio Parelli. Não havendo nenhum orador inscrito, a palavra fica franqueada. Senhora presidente, César Maia. Com a palavra o vereador César Maia, que dispõe de 5 minutos. Obrigado, presidente. Também gostaria de me inscrever depois do vereador César Maia. É um momento que exige de todos nós uma enorme nós políticos, né? Uma enorme atenção. As eleições nos Estados Unidos, claro, como se imaginava, elas estão atraindo todas as atenções, o que afeta o processo de contaminação de opinião pública, enfim, no Brasil, em qualquer lugar, e no nosso Rio de Janeiro. Curiosamente, nos Estados Unidos, o candidato Biden, que provavelmente vai ganhar a eleição, é um candidato sem carisma. Sem carisma, mas atraiu a maior proporção, a maior quantidade de eleitores. E ele mesmo teve uma votação recorde, maior do que o carismático presidente Obama. Nós estamos vendo aí que o final em que 4 ou 5 estados aí estão definindo o resultado da eleição, ela impulsiona a atenção de todos, até provavelmente depois da manhã, porque o presidente Trump e sua equipe dizem que vão recorrer à justiça, recorre à justiça, isso vai até a Corte Suprema, enfim, acho que temos que ficar atentos, porque as pesquisas de opinião nos Estados Unidos, elas davam uma vantagem para o Biden, para o ex-vice-presidente Biden, senador de 8%, até mais. Mas o voto majoritário nessa eleição está basicamente definido, vai dar uma vantagem para Biden de 2 pontos. Portanto, uma diferença muito grande para aquilo que as pesquisas de opinião sugeriam. É uma questão que nos exige uma enorme atenção. Uma eleição, vou voltar aqui para o nosso Rio de Janeiro, é uma eleição que a população não tá se mobilizando. Hoje, não vou dizer nome porque não me cabe, mas na Siqueira Campos, na esquina, estava um candidato importante que tem o maior tempo de televisão individual
enfim, da coligação, e ele ficou na esquina fazendo uma coisa que se chama teste de visibilidade. Eu já fiz esse teste de visibilidade em que alguém que fica um pouco afastado vai olhando qual é a visibilidade que tem em função dos contatos que são feitos, iniciativa das pessoas. Mas vou lhe dizer o seguinte, quem estava ali, enfim, acompanhando e que ficou olhando durante 5 minutos, nenhuma pessoa se aproximou do candidato. E está na televisão todo dia, um generoso tempo de televisão. Uma outra coisa é que como é que se faz pesquisa de opinião nesse momento? Na rua há distorção, porque parte das pessoas estão em casa. Vai fazer em casa através de telefone, há distorção, porque as pessoas que estão na rua, que não estão em casa ou que não podem estar, também não vão estar na pesquisa de opinião. Eu não sei qual é o impacto nas pesquisas de opinião desses fatos. Alguma coisa vai haver. Eu diria o seguinte, todos aqueles que estão, aqui no Rio, em São Paulo, qualquer lugar, que estão com uma diferença, disputando uma eleição, uma diferença muito pequena, eu acho que eles devem ficar ansiosos e otimistas. Eu não vou dizer que no Rio que é uma vantagem muito grande do Eduardo, saiu a pesquisa ontem, Big Data, confirmando esses números, e hoje à tarde sai a pesquisa do Datafolha. Eu imagino que vai mais ou menos copiar as anteriores, porém sem uma definição clara a respeito do segundo lugar. Enfim, nós estamos numa eleição muito curiosa e que exige de todos nós acompanhar com atenção. Perguntar para mim, César, qual é a probabilidade de você, enfim, os vereadores, esse ou aquele, se elegerem? Olha, hoje, 70% dos eleitores, se não é isso, são 69% dos eleitores, não tem candidato a vereador definido. Portanto, vão definir sempre assim. Define na última hora, mas levando as suas preferências. Nessa eleição, o eleitor decide na última hora sem levar as suas preferências. É difícil fazer previsão. Fora 4 nomes de vereador, desconhecidos, já sabe, que aparecem em testes, pesquisas, inferências, do que seja, aparece sempre por ali por cima, os demais estão aí no jogo. Eu estou no jogo, não estou ali por cima, não. E acho que todos os candidatos a vereador devem se sentir competitivos, devem se sentir otimistas em relação à sua possibilidade de arrancar os votos nessa franja grande de eleitores indefinidos. Isso daí vamos acompanhar agora no dia 7, hoje é dia 5, né? No dia 7 vai ser informado para alguns partidos uma pesquisa grande de opinião em relação a vereadores, mas eu já sei o que vai dar. Tá? Se der tudo certo, 65% sem candidato a vereador. Então, é uma eleição interessante, influenciada pela eleição americana na contaminação de opinião pública, estão todas as atenções voltadas para isso. Eu mesmo, aqui na minha frente, eu estou com a televisão ligada na CNN, que faz uma conexão internacional e acompanha essa apuração permanentemente. E no caso, por exemplo, de um estado importante como Nevada, que pode decidir a eleição, essa diferença estava em 7, passou para 11, 12, agora voltou para 8 mil votos. Então, assim em geral. No caso, por exemplo, da Pensilvânia, em que havia uma diferença muito grande, ela aproximou muito e o Biden continua crescendo, e a CNN faz um trabalho de geoprocessamento em sub-regiões das regiões dentro do Estado, onde a tendência favorece esse ou aquele candidato. Enfim, nós vamos acompanhar esse processo e aprender com ele. E nem quero tocar aqui no fato de Trump, que é entrar na justiça, que é melar a eleição, nem faz parte da natureza dele. O fundamental é ver qual vai ser o resultado. O resultado que for, pela tradição, a Corte Suprema Americana vai bater o martelo
e vai dizer que o resultado é esse mesmo. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado. Obrigada, vereador. O próximo inscrito é o senhor vereador Babá, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de me inscrever também, presidente. Me inscreve também, por favor. Vereadora Tereza Berger e vereador Tarcísio Mota. E vereador Tarcísio Paulo Mota. Pinheiro também. Vereador Obrigada. Paulo Pinheiro também. Pode ser Vereador presente. Paulo Pinheiro. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Babá. Obrigado, senhor presidente. Ontem, o jornal Extra noticiou que Crivella, mais uma vez, utilizou a Conlurb para dar emprego a uma apoiadora. Agora veja. Este já é o terceiro episódio só envolvendo a Conlurb. Antes tinha sido Márcia, lembram? Que era responsável por furar a fila do CISREG. Todo mundo conheceu isso. E que estava lotada na Conlurb também. Depois descobriram que parte dos guardiões do Crivella que iam para a porta dos hospitais para impedir que a imprensa documentasse e que também trabalhadores ou trabalhadoras fossem lá reclamar, estavam também lotados na Conlurb. E essa situação, o que acontece é que o que nós estamos vendo é uma vergonha. Porque e agora essa senhora, que não vou citar o nome aqui, né, na verdade encontrou com o Crivella, né, numa atividade política dele, que inclusive deve ser proibida, porque a Estação Olímpica, na verdade, que ele encontrou essa senhora, não é certo? Né? Na verdade, né, na Vila Olímpica Oscar Schmidt, estava fechada pelo Covid. E lá a senhora aproximou-se dele e pediu, na verdade, um emprego. Crivella ligou para um cidadão chamado Paulo, que depois descobre-se quem é, e colocou em viva voz para mostrar para ela que ele era muito ativo. E aí o senhor Paulo, na verdade, colocou essa senhora dentro da Conlurb, vejam bem, num cargo de confiança, recebendo um salário bem maior que o dos garis. E ela fez um concurso para o garis, que tinham 100 vagas a serem cumpridas, e ficou em mais 2.069 o lugar dela. Essa situação é vergonhosa, né? Nós queremos colocar isso aqui porque tanto Crivella como Eduardo Paes sempre se utilizaram da Conlurb como cabide de emprego, o que é um absurdo, que deveria ter, na verdade, os próprios garis, trabalhadores da Conlurb, seguirem e subirem na estrutura para assumir os cargos dentro da Conlurb. E enquanto utilizam, na verdade, a Conlurb como balcão de negócios, ainda tomam uma providência definitiva que nós queremos que o presidente da Conlurb tome, né, contra as empresas CS Brasil, a TB Serviços, a Localix, não é certo? E a situação, na verdade, que recebe milhões, somado dá bilhão. Né? E não pagam aos motoristas que trabalham, terceirizados, que está incluído no contrato, não pagam, na verdade, o que lhes é de direito, não é certo? Porque eles trabalham no lixo, ali. Nós fomos, documentamos, fizemos, na verdade, filmes dentro do vazadouro do Caju e vimos o desastre que é. E esses trabalhadores não recebem insalubridade. E isso, sim, é que deveria estar preocupando o senhor Crivella, porque esses trabalhadores estão ali sofrendo, passando, na verdade, um absurdo de manutenção dentro do lixo e, o que é pior, o presidente da Conlurb disse, numa audiência pública, que era a obrigação das empresas. E, por isso, nós fizemos questão de entrar com ofício presente perante o presidente da Conlurb, pedindo os ofícios que ele teria encaminhado às empresas, para poder ver o que acontece, né? Porque as empresas não estão pagando a insalubridade. E isso está incluído. Só para vocês terem uma ideia,
né? A CS Brasil, ela recebe 517 milhões, é isso, né? da Conlurb. A outra empresa aqui, a construtora Colares, 186 milhões. A TB Serviços, 99 milhões. Não é certo? A TB Serviços, desculpem, 338 milhões e a Localice, 99 milhões. Sabe quanto dá isso? Dá 1 bilhão 142 milhões. E aí não tem dinheiro para pagar a insalubridade desses motoristas? Isso é uma vergonha. E vai o senhor Crivella, que está desesperado, porque a população não quer mais votar nele de jeito nenhum, é certo? Como também não quer que o senhor Eduardo Paz, que demitiu 22 garis durante a greve, que expulsou de suas casas uma quantidade enorme de famílias para fazer as tais vilas olímpicas para a Olimpíada, Copa do Mundo, superfaturada, tá certo? Está respondendo o processo por isso, e nós temos clareza que essa situação tem que vir à tona. Mas nós queremos, nesse momento, mostrar mais uma vez que o senhor Crivella está cometendo um crime eleitoral ao distribuir cargos para pegar votos, veja bem, né? Não bastasse que ele levou uma quantidade enorme de trabalhadores da Conlurb, quando seu filho foi candidato a deputado federal, utilizando carros públicos, né? E para fazer a campanha do seu filho, que não foi eleito. Concluir, vereador. Já concluirei aqui para mostrar claramente que nós, na verdade, queremos, em última instância, que o senhor Crivella, ao invés de estar fazendo essa campanha eleitoral vergonhosa, distribuindo cargo na Conlurb, faça com que a Conlurb obrigue as empresas a pagar a insalubridade dos motoristas que trabalham na coleta de lixo diariamente, passando pela noite, entrando nos vazadouros, sentindo e passando todo o problema que é o direito deles. E nós esperamos que a presidência da Conlurb obrigue essas empresas que recebem bilhões, na verdade, da prefeitura para pagar o que é de direito aos motoristas dos caminhões. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigada, vereador. Com a palavra, a vereadora Tereza Berger, que dispõe de 5 minutos. Oba, presidente. Obrigada. Boa tarde a todos os colegas vereadores, vereadoras, funcionários dedicados desta casa, e todos aqueles que nos assistem. Bom, eu não ia me inscrever, mas me inscrevi após ouvir a fala do nobre vereador e prefeito César Maia, porque eu acho importante. E agora também do vereador Babá. Ele fala aí na questão de contratação totalmente ilegal e absurda de pessoas para a Conlurb. A gente acha que, se fôssemos aqui citar as vergonhas que estão acontecendo neste governo e os apelos de enganação do eleitor, eu acho que seriam muitos. E a gente logo vai discutir a questão do estelionato eleitoral, que é o encaminhamento à Câmara de uma mensagem do prefeito propondo redução do IPTU. É brincadeira. Ele sabe tão bem quanto eu e a maioria da população do Rio de Janeiro que, no momento que nós vivemos eleitoral, não é possível votar qualquer coisa nesse sentido. Então, é mais uma tapeação, que nem o slogan de campanha, vamos cuidar das pessoas, mas eu tenho certeza que o eleitorado carioca não entra mais nessa enganação, acho que é o nome correto. Mas eu queria fazer aqui uma referência também às CPIs dos guardiões do Crivella e dizer que é permanente a minha cobrança ao presidente da comissão, ao vereador Jorge Manaia, sim, que preside 2 comissões da maior importância, mas que estão aí para proteger o prefeito Marcelo Crivella,
que é dos Guardiões do Crivella, e também a CPI da propina, outra vergonha. E até agora, o nobre e querido, a quem eu respeito muito, doutor Jorge Manaia, não fez uma reunião sequer. Eu quero deixar muito claro aqui, senhores vereadores, senhoras vereadoras, presidente, que a minha cobrança é permanente. Já são alguns ofícios que eu encaminhei para o presidente Jorge Manaia sem nenhum retorno. Vão acabar as eleições, ou seja, tenho certeza que no próximo dia 15 nós já vamos definir quem vai para o segundo turno, e até agora o senhor Jorge Manaia, querido colega vereador, não respondeu e sequer fez uma única reunião dessa CPI. Agora, eu gostaria também de falar um pouquinho sobre a questão das eleições americanas. Eu não vou me aprofundar muito, embora o eleitorado americano esteja demonstrando a sua insatisfação, e é claro que nós temos aí uma eleição bastante interessante, acirrada, e o Biden, com toda a certeza, eu acho, pelo menos, que deve sair vencedor. Eu falava ontem à noite com a minha irmã, que mora nos Estados Unidos, lá na família dela, todos, ou na nossa família, digamos assim, todos são democratas, à exceção dos genros, que são americanos e são republicanos, mas a gente tem que ficar muito atento, sim, porque essa eleição também mexe com a vida do nosso país. Então, é uma eleição para ser acompanhada mesmo, com interesse por todos nós. Por último, senhora presidente, eu queria fazer uma referência em relação às pesquisas que têm sido realizadas aí para a Câmara de Vereadores. Eu devo confessar à senhora e a todos que eu não acredito em pesquisa para vereador. Realmente não tem como se realizar uma pesquisa que possa corresponder à realidade. Eu acho que, bem dito pelo prefeito César Maia, é claro que esses que vêm apontando em todas como primeiros nomes, né, 4 ou 5, acho que até os primeiros 4, a gente já sabe que serão vitoriosos e, com toda a certeza, com uma expressiva votação. Os demais estão todos no mesmo barco, competindo. E é uma eleição muito difícil, como já foi colocado, ainda mais que nós vivemos numa cidade sitiada, nós vivemos numa cidade em que a gente não consegue fazer campanha até nas comunidades, porque somos proibidos de entrar. Então, tem determinados vereadores que não sei por quê, como e por quê compraram as regiões, e eu digo compraram mesmo, porque essa é a expressão correta, e os demais não têm acesso, ou se têm acesso, eles ficam impedidos, apenas pode entrar aqui, olha, pode acessar esta rua, aquele espaço, mas os demais não. Então, é uma eleição extremamente difícil, as ruas não querem saber de políticos, as ruas, principalmente de vereadores, alguém aceitar o seu cartãozinho, o seu panfleto, é difícil. Mas eu rogo aqui que seja uma eleição democrática e que vençam aqueles que realmente estejam de verdade comprometidos com a recuperação da nossa cidade, com os valores do cidadão, com aquilo que todos nós deveríamos nos propor, que é defender o interesse do cidadão, e nada mais do que isso. A cidade está um caos, largada, abandonada,
e eu não tenho a menor sombra de dúvida que precisa de alguém com pulso, com firmeza, até com experiência administrativa, sim, porque eu acho que o momento não é para amadores e nós já tivemos aí experiências bastante tristes e que levaram à situação em que se encontra hoje o nosso Rio de Janeiro, quer no governo do Estado, quer no nosso município. Muito obrigada, senhora presidente. Era isso que eu queria dizer. Com a palavra, o vereador Tarcísio Mota. Me escrever depois, senhor presidente. Ok. Desculpa, Tarcísio. Perdão. Nada, que isso, Brizola. Senhor presidente, presidente Jorge Felipe, senhora presidenta Tânia Bastos, que presidia até agora há pouco, boa tarde. Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores, trabalhadores desta casa, que nos auxiliam nesta sessão híbrida, e aqueles que também nos assistem pelas redes sociais, muito boa tarde. Hoje é dia 5 de novembro, é Dia Nacional da Cultura. Também é Dia Nacional da Língua Portuguesa e Dia Nacional do Cinema. De uma certa medida, seria um dia para se festejar a cultura nacional, a cultura e a língua nacional. Se celebra, inclusive, esse dia de hoje, o Dia Nacional da Cultura e da Língua Portuguesa, em homenagem ao nascimento de Rui Barbosa, né? Personagem que, me lembro, tem uma estatueta, uma estátua aí no plenário da Câmara, espaço que eu tenho tido muita saudade nos últimos tempos, né? Nesses tempos de pandemia, isolado aí ainda vivendo esses tempos de quarentena que temos vivido até então. Mas, portanto, eu queria falar um pouco da cultura, né? De cultura hoje no Dia Nacional da Cultura. O que seria um dia de festa tem muito pouco para comemorar. A pandemia trouxe reflexos diretos sobre a questão da cultura no país inteiro e também na nossa cidade. Das primeiras atividades a fechar as suas portas, os equipamentos de cultura, a cultura de fato não parou durante a pandemia. Se tornou, inclusive, um espaço, uma válvula de escape para a nossa saúde mental ao longo desse período, nas lives, nas séries, nos livros, nos filmes, naquilo que nós pudemos assistir, para, de uma certa forma, ter acesso ao mundo através desse espaço da cultura propriamente dita. Mas os trabalhadores da cultura, os fazedores de cultura e os artistas sofreram muito com a pandemia. Demorou muito para que houvesse um tipo de política para esses trabalhadores. A gente, com pressão do movimento social, conseguiu aprovar a Lei Aldir Blanc. Aqui na Câmara de Vereadores aprovamos a Lei SOS Cultura Carioca, né? Houve todo um esforço de movimentos sociais e de legisladores para tentar, de uma certa forma, socorrer os trabalhadores da cultura, os artistas, os fazedores de cultura. Mas o saldo não é positivo. Nós temos governos inimigos da cultura. Nós temos um governo federal que é inimigo declarado da cultura, e o que é um tremendo absurdo. Nós temos um governo municipal que foi inimigo da cultura o tempo todo. Também, né? A cultura que nos faz deslocar do tempo, que nos faz refletir, que nos faz pensar criticamente o mundo, ameaça esses poderosos do ódio, ameaça esses governos da falta completa de planejamento, ameaça esses governos de direita que não conseguem conviver com a crítica, com a ironia, com a forma de pensar o mundo a partir das múltiplas linguagens. A gente... quando olha para o orçamento da cidade do Rio de Janeiro, estamos aqui numa Câmara de Vereadores e estamos no meio de uma campanha eleitoral, a gente vê, inclusive, o quanto a cultura é sempre desprezada a um segundo, terceiro, quarto plano, em que, sob qualquer sinal de crise, se corta logo o orçamento da cultura. A reivindicação dos movimentos sociais há mais de 10 anos sempre foi de que nós pudéssemos destinar 2% dos orçamentos públicos para a cultura. 2%. Isso nunca foi atingido na cidade do Rio de Janeiro, que as pessoas gostam de dizer a capital cultural do Brasil, mas que em termos de investimento em cultura sempre foi pífia. No governo passado, se chegou no máximo a alguma coisa em torno de 0,7% do orçamento, 0,7%. E o orçamento que foi encaminhado para esta casa prevê para o ano que vem 0,42%. Desse valor, inclusive, apenas 0,13%, cerca de 30 milhões, é o dinheiro para a manutenção de todos os equipamentos culturais da cidade, 30 milhões. Se a gente olhar para o contrato de publicidade que o prefeito fez durante a pandemia de 50 milhões, a gente percebe quais são as prioridades de uma prefeitura. A cultura sofre.
A cultura resiste, mas a cultura sofre diante desses governos que a gente tem e a gente precisa mudar essa realidade. É preciso arrancar a alegria do futuro, mas é preciso mudar o futuro a partir de agora. É preciso que a gente tenha clareza de que os 0,13% do orçamento que estão previstos para manutenção sequer são capazes de pagar os contratos de terceirizados, de firmas terceirizadas que hoje estão suspensos. Sequer são capazes de cobrir o déficit e a crise que você tem de não pagamento das contas de luz. Nós estamos com teatros fechados, lonas e arenas culturais sucateadas. É preciso mudar a realidade, porque não há possibilidade de retomada da economia no Rio de Janeiro sem que você introduza também a economia da cultura como um importante elemento para a retomada da atividade econômica. Cultura é direito e deve ser entendida como direito para toda a gente. Em todo o território do município do Rio de Janeiro, da Zona Oeste à Zona Sul, é preciso ter cultura para todos. E, portanto, senhor presidente, ao ouvir soar a campainha, do ponto de vista, inclusive, dessa perspectiva de que é preciso começar agora a mudar o futuro para que cultura seja valorizada, esta Casa de Leis terá um papel fundamental ao discutir o Plano Municipal de Cultura, para que a gente defina metas claras, diretrizes claras, para que nunca mais estejamos com governos que podem ser inimigos da cultura como o atual governo municipal. Um viva a cultura brasileira, um viva a cultura carioca neste Dia Nacional da Cultura. Meus parabéns a todos os artistas e fazedores da cultura e, claro, fora Bolsonaro, fora Clivera. Com a palavra o vereador Paulo Pinheiro. Eu gostaria de me inscrever, senhor presidente. Renato Silco. Ok. Obrigado. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadoras e vereadores que estão nos assistindo, profissionais que trabalham na Câmara, aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Uma boa tarde para todos. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar, como falou agora o nosso companheiro Tarcísio Mota, a todos os profissionais da cultura. Realmente é difícil comemorar o Dia da Cultura numa cidade, num país como esse que nós estamos. E esse país, esta cidade e até outros países, há uma palavra que nesses dias cada vez mais se impõe. Cada vez mais é a palavra que mais está sendo ouvida no Brasil, no Rio de Janeiro, que é a palavra insanidade. Não é possível que as pessoas não estejam entendendo o que estão fazendo com esse país, com essa cidade, com esse Estado. Não é possível. Insanidade do tamanho que a gente não imagina. A gente pensava, tem ouvido insanidade do governo federal. O que o presidente da República faz constantemente, no último final de semana, saiu abraçando todo mundo, abraçando crianças. Declarações do prefeito contra a ciência. O último grande adversário do prefeito Crivella é a Fiocruz, que ele quer dizer que está completamente errada. O presidente resolveu inventar, não sei de onde ele está tirando, que no Rio de Janeiro você já tem uma imunidade de rebanho. Sei qual é o perfil científico que leva o prefeito da cidade a falar uma coisa dessas. Mas não satisfeito com as insanidades, tanto o presidente da República quanto o prefeito da cidade, a cada momento eles lançam uma nova. E agora surgiu essa história que nós da Câmara, e aí eu queria falar, para que a insanidade não tome conta dessa casa que nós estamos vendo aqui hoje vazia, com as pessoas em casa, trabalhando, e muitos não estão na sua vida na rua. Essa casa precisa dar um basta na insanidade. Porque foi aqui mesmo, nesse plenário, numa discussão muito dura, que esta casa aprovou, contra o voto de uma série de vereadores, que não era apenas oposição ao prefeito Crivella, mas que levavam propostas alternativas, disse claramente do absurdo que estava sendo a votação, e foram muitos dias de discussão. Utilizamos muito o plenário, como sempre a oposição tem utilizado o plenário, que tenta convencer o governo a, pelo menos, não fazer esta insanidade mais. E aqui foi discutido isso, e muitos vereadores, que eu preciso saber agora como é que eles vão se comportar, diziam que era absolutamente necessário o aumento do IPTU, que a cidade iria falir se não tivesse os 400 milhões que o IPTU aumentado ia dar para todos. Nós todos, vários
vários partidos políticos, vários vereadores mostraram essa insanidade. Votaram contra. E aí alguns vereadores ficaram aborrecidos quando a gente começa a dizer para a população quem votou contra e quem votou a favor do IPTU. Isso não é falar mal da casa. Isso é simplesmente, democraticamente, dizer para a sociedade como é que se posicionam os seus representantes. Que agora resolvem aplaudir uma atitude completamente temerária, uma atitude que eu acho que depois de quando chegarem esses projetos à Câmara, eu quero ver o projeto, não estou acreditando que seja verdade isso, mas quando chegar o projeto, nós vamos ter que pedir um exame de sanidade mental do prefeito. Não vamos tentar fazer internação compulsória da população que vive na rua, não. Nós vamos ter que, num momento desse, acabar tendo que pedir a internação compulsória do prefeito da cidade. Porque não é possível. Não é possível. Os argumentos todos utilizados pelos vereadores que defenderam o prefeito. O argumento do prefeito. E agora ele resolve, há uma semana da eleição, completamente irregularmente, tentar mudar o jogo. Tentar fazer. Ninguém está preocupado aqui. Nós não estamos preocupados com se ele está no desespero ou não. Nós estamos preocupados com essa casa. Nós passamos aqui 2 ou 3 semanas, poucos vereadores, é verdade, discutindo o orçamento, acreditando que é verdade que tem esse orçamento. E agora, de uma hora para outra, a presidente da comissão fez corretamente, a vereadora Rosa, suspende isso. Nós não somos palhaços. Nós não somos palhaços. Vamos discutir um orçamento com seriedade, ouvindo os secretários, que muitos não foram com seriedade até aí, ouvindo as discussões, tentando arranjar uma maneira de melhorar a qualidade do orçamento. E tudo isso é jogado no lixo, na lata do lixo, na privada, que é o termo certo, onde o prefeito da cidade jogou o próprio orçamento que ele fez. Então, eu acho que a insanidade está tomando conta do país. E eu espero que essa casa empurre a insanidade para fora. Não deixe entrar. Nós precisamos, muito claramente, nos posicionar. Parabenizo a presidente da Comissão de Finanças, a vereadora Rosa Fernandes, pela medida tomada, porque nós não somos palhaços para estar aqui todo dia discutindo um orçamento que não vai ser cumprido em momento nenhum. Então, é muito importante que a gente tome uma posição, que essa casa tome uma posição para não ficar mais desmoralizada do que ela já está. Quem se preocupa com a questão moral dessa casa, com a importância do trabalho que fazemos, vereadores dessa casa, é preciso entender que são fatos como esse e outros que já fizeram, que esse governo já fez anteriormente, que levam à desmoralização completa dessa casa. É por isso que na rua, como falou o vereador César Maia, as pessoas têm muito pouca vontade de ouvir alguma coisa dos vereadores. Por isso. Porque quando se avalia a casa, é a casa inteira, são 51 vereadores. Lamentavelmente, nós estamos num momento muito perigoso, no mundo inteiro. As insanidades do presidente dos Estados Unidos, a gente já está acostumado. As insanidades do presidente da República aqui, já estamos não nos acostumando, mas cada vez entendendo e rebatendo rapidamente. E a do prefeito nós não podemos deixar de outra maneira. Essa casa precisa tomar uma posição em relação a esta insanidade que parece que vai chegar para cá. Eu queria deixar as pessoas atentas a isso. Nós não vamos poder concordar com isso. E não adianta ficar preocupado que as pessoas que concordem com as insanidades tenham seus nomes mostrados para a população. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, eu queria parabenizar os profissionais da cultura. Muito bem. Com a palavra, o vereador Leonel Brizola. Obrigado, senhor presidente. Dia Nacional da Cultura. Bom, só fazendo um parênteses, antes falando um pouco que o Paulo Pinheiro estava falando, vai ser engraçado, né, Paulo? Ver os vereadores aqui que vieram justificar o aumento de IPTU, agora em contraponto, né? Ou seja, se contradizer, enfim, é o retrato desse desgoverno, né? Mas o que eu quero chamar a atenção neste momento, Dia Nacional da Cultura, nesse momento trágico pelo qual estamos passando, temos, entre tantas outras questões, mas temos 2 tarefas fundamentais: salvar a nossa democracia e nosso processo civilizacional. E não tem como falar em processo civilizacional sem falarmos dos nossos valores culturais. Nossa cultura está em risco. Presenciamos, de forma muito silenciosa, o crescimento vertiginoso
do fundamentalismo religioso. E já passou da hora de nós começarmos a combater este fundamentalismo que representa um instrumento perigosíssimo para a nossa cultura. E a ponta de lança desse fundamentalismo é a Igreja Universal do Reino de Deus, que é de propriedade do auto-intitulado bispo Edir Macedo. Como eu sempre falo, Crivella é o moço de recado. O dono da boiada é o Edir Macedo, que além de ter uma igreja, também tem um partido político, jornal, a TV Record, a CNN Brasil, que é reacionária, pró-Trump, inúmeras rádios e também agora um banco, o Banco Renner. Ninguém detém isso tudo nas mãos sem que tenha um projeto de poder e que eu venho denunciando constantemente dentro dessa casa. Não adianta ter boas intenções na política, tem que ter coragem. E esse projeto, para se tornar vitorioso, passa pela luta em mudar nossos valores culturais. Não é à toa o ataque não só às religiões de matriz africana, mas também a toda e qualquer manifestação de origem afro. A capoeira, por exemplo, nós vimos aqui nesta casa uma roda de capoeira chamada Saravá, a bancada universal se recusou e quase impediu a votação. O próprio prefeito vetou. Ou seja, a Universal, na verdade, quer nos uniformizar culturalmente. Por isso é contra a diversidade cultural brasileira, que é uma única visão de um mundo único, ou seja, uma única forma de pensar e agir a deles. Basta ver o que fizeram com o J.P. Cuencos, o escritor, o abuso jurídico contra a liberdade de expressão. Sem liberdade de expressão não tem diversidade cultural. E a liberdade cultural se expressa na liberdade diversa, nas diversas formas de enxergarmos o mundo. Desde a ascensão do Bolsonaro à presidência, a política brasileira vem sendo tornando uma cópia da política norte-americana. E nossa sociedade, cada vez mais, também está se tornando uma caricatura horrorosa da sociedade norte-americana. Exatamente igual. Ágrafa, racista, misógina. É impossível entendermos os problemas da política culturais do Rio de Janeiro hoje sem termos em vista este macro processo de ataque à nossa cultura empreendido pelo fundamentalismo religioso da Universal e o reacionarismo político de Bolsonaro. O bispo Marcelo Crivella, né, com seus representantes, estão a serviço, de fato, deste projeto. A esquerda tem que urgentemente enfrentar este debate, este câncer que está sendo estabelecido no país, antes que seja tarde demais. As lonas culturais abandonadas, os artistas de ruas nem se falam. Cadê o fomento ao carnaval, o apoio ao cinema? A Praça do Jardim Meia, abandonada com um cadeado, uma corrente, eu não sei quem é o vereador que ganhou ali a RA ou o biscoito fino da igreja por salvar o pescoço no impeachment do Crivella, mas ela só abre com a chave da Universal para fazer seus cultos lá dentro. Ou seja, os recursos de 39 milhões da Lei Aldir Blanc, destinado para a cidade do Rio de Janeiro, para o auxílio emergencial e o fomento da cultura, sequer chegou na mão dos artistas. Os aparelhos públicos culturais estão inacessíveis. Então, senhores e senhoras, eu queria dizer aqui, eu quero até fazer um parênteses, e eu não estou dizendo que todas as igrejas evangélicas são assim, pelo contrário. São compostas por dirigentes sérios e que fazem um trabalho monumental com aqueles que mais precisam. O que eu estou questionando aqui é o modo de agir da cúpula da Igreja Universal. Meu avô foi criado por pastores. Teve um grande ensinamento. Agora, este modo de operar está fazendo com que se estabeleça no país, inclusive, um ranço em relação aos evangélicos. Não podemos confundir as coisas. Temos que lutar contra este projeto de poder da Universal, porque eles fazem pregação religiosa no parlamento e política dentro das igrejas. Meu muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Renato Cinco. Presidente, estou inscrito, vereador Raimon?
Você é o próximo. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Eu me inscrevi para pedir a atenção dos meus colegas e das minhas colegas a um projeto de decreto legislativo que eu encaminhei hoje pela manhã. Eu coloquei no chat agora, aqui, né, da nossa sala de Zoom, uma cópia. Eu ainda não tenho o número, que tem como objetivo sustar o decreto 48.160 de 2020 do prefeito Marcelo Crivella, né, que realmente me deixou bastante chocado, inclusive pelo momento que escolhe para apresentar, para fazer um decreto como esse, uma inovação em todo o país, que é a possibilidade da adoção, né, através de um termo de adoção, né, de unidades de conservação do nosso município por empresas privadas. É um decreto cheio de problemas, né? Por exemplo, não são observadas as exigências contidas na Lei Federal 8666 de 1993 e nos regulamentos da própria Prefeitura, como o Regulamento Geral do Código de Administração Financeira, Contabilidade Pública do município do Rio de Janeiro. Certamente compromete a impessoalidade na administração das unidades de conservação, não trata dos conselhos gestores existentes, né? Também não trata da Câmara Técnica de Unidade de Conservação, do CONSEMAC. Né? Realmente, parece que é assim, a lógica do prefeito Marcelo Crivella, depois da aliança, né, do seu partido com o governo Bolsonaro aqui nas eleições do Rio e tal, a lógica é a obediência, né, às orientações mais perversas do governo federal. Né? É aquela flexibilização no dia 2 de junho, feita 3 semanas, 4 semanas antes do momento ideal, né, como os dados mostram agora, obedecendo na vontade de agradar o presidente da República. Agora, né, o Crivella, mais uma vez, né, escancara a sua adesão à política do desministro, né, do Meio Ambiente, né, o Ricardo Salles, de aproveitar a pandemia para passar a boiada. Inventou um negócio totalmente novo. Né? Existem já instrumentos legais para as empresas colaborarem com a gestão, com a administração, com a gestão, não, desculpa, né? O problema é justamente esse, que o Crivella faz um decreto que praticamente privatiza, que entrega a gestão. Já há, né, como as empresas colaborarem, né, subsidiando as unidades de conservação. Né? Isso está previsto na Lei Federal do Sistema de Unidades de Conservação. Né? Então, não há necessidade, né, de um decreto, muito menos, né, para garantir esse tipo de subsídio, e não precisamos mesmo de um decreto entregando a gestão das unidades de conservação para empresas privadas, né? E através de um mero instrumento, de um termo de adoção, né, estabelecido entre o ente privado e a Secretaria de Meio Ambiente. Realmente, isso é uma adesão, né, simplesmente à lógica, né, de financiarização de todo tipo de ativo ambiental, né, de abertura dos ativos ambientais para o mercado, né, uma tentativa, né, de manipular, né, os reais interesses da sociedade no enfrentamento da questão ambiental através dessa ideologia da economia verde. Né, o que se tenta é a financiarização de ativos ambientais. Né, e o Marcelo Crivella inova, né, de uma maneira ousada, eu diria, inclusive, né, no final da sua administração, né, provavelmente não vai nem para o segundo turno nessas eleições, apresentando um projeto dessa natureza. Né? Então, eu fiz um projeto de decreto legislativo para, pelo menos, a gente sustar esse decreto do Crivella e colocar essa discussão em pauta. Né? Se o prefeito, né, ou o futuro prefeito ou prefeita, né, quiserem debater, né, como aperfeiçoar, como melhorar
a gestão das unidades de conservação aqui no Rio de Janeiro. Eu estou totalmente aberto a fazer esse debate, mas esse decreto do Crivella, a Câmara Municipal precisa agir com velocidade, com responsabilidade, antes que o estrago seja feito, né? Então, eu ainda não tenho o número do PDL, mas já queria aqui apresentar a discussão para todos os meus colegas e as minhas colegas. E, mais uma vez, muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Raimon, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras e vereadores, senhores e senhoras que nos acompanham aqui na nossa sessão desta quinta-feira, cumprimentar também as trabalhadoras e trabalhadores da Câmara Municipal em todos os departamentos, todos os setores, e fazer um cumprimento carinhoso, um cumprimento alegre, um cumprimento viçoso. Embora faça escuro, devemos cantar. Embora as questões estejam tão mal resolvidas, devemos manter viva em nós a esperança como verbo, a esperança que não nos deixa quietos, a esperança que nos mobiliza, a esperança que nos faz lutar por aquilo que nós acreditamos. Então, nesse sentido, quero cumprimentar também aqui todas e todos os trabalhadores da cultura, nesse dia 5 de novembro, Dia Nacional da Cultura. E eu quero, senhor presidente, nesse dia 5 de novembro, Dia Nacional da Cultura, eu quero então fazer uma homenagem àqueles homens e mulheres que dedicam sua vida a construir a sociedade, compreendendo que a cultura é a ferramenta mais potente, a ferramenta de potência, de questionamento do status quo da sociedade, de modo particular, nesse momento em que temos governos de morte na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Governos que não se preocupam com a vida das pessoas e que não toleram a cultura porque a cultura os incomoda. Não tolera a cultura porque a cultura os questiona. E eu quero fazer aqui, nesses minutos que me restam, quero fazer uma homenagem aos trabalhadores da rua. Quero fazer uma homenagem aos trabalhadores, aos artistas de rua. E quero fazer memória de uma lei, fazer memória da Lei 5429, de modo muito resumido. A Lei 5429, para mim, ela revela o modo de operação que nós devemos ter para construir política no Parlamento Carioca, o modo de operação que devemos ter para construir política onde aqueles que amam a cultura e que amam a democracia, infelizmente, constituem a minoria. Os artistas de rua, em 2009, assim que Eduardo Paes assume o governo, conseguem compreender que ou eles dão um plus na sua atividade e garantem uma lei que os respeite, ou então iam ser dizimados das ruas. A Guarda Municipal, a chamada ordem pública, que Eduardo Paes colocou de cima para baixo, sem discutir com ninguém, tirava os artistas das ruas. Nos procuraram o nosso mandato, construímos uma lei, um projeto de lei com eles. Eles elaboraram o projeto de lei, eles e elas, artistas de rua, homens e mulheres. Esta lei construída, ela foi aprovada porque eles e elas estavam no plenário da Câmara, nas galerias da Câmara. Depois de aprovado, o prefeito Eduardo Paes vetou, e depois de vetado, os artistas se organizaram, chamaram o Eduardo Paes para fazer uma conversa. Eduardo Paes, que chegou determinado a manter o seu veto, quando viu a mobilização dos artistas e das artistas, disse: eu me equivoquei, eu não deveria ter vetado. E aí ele orienta a bancada do governo a derrubar o próprio veto, coisa inédita na Câmara Municipal. Isso tudo aconteceu única e exclusivamente porque artistas, homens e mulheres, que fazem a arte pública acontecer na cidade do Rio de Janeiro, compreenderam que não podiam esperar exclusivamente do parlamento, mas que poderiam e deveriam, junto com o parlamento, aprovar a sua lei e lutar por ela. Fazem isto até hoje. Então, minha saudação aos artistas de rua, minha saudação à arte pública e a todas as manifestações culturais do Brasil. O Brasil que é rico em manifestações, o Brasil que é rico na leitura do mundo através do óculos da cultura. Viva a cultura nacional, viva a arte pública, viva a cultura do Rio de Janeiro. Passa-se
a ordem do dia. Em tramitação de urgência em segunda discussão, projetos de lei 1929-2020, de autoria do vereador Felipe Michel, vereador Dr. Jairinho Carlos Bolsonaro, que reconhece a prática de atividade física e do exercício físico como essenciais para a população carioca em tempos de crise ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Votação liberada. Presidente, boa tarde. Só para identificar, está votando porque eu entrei agora na página, por favor. É a presença? Ok, vereador. É a presença, presidente? Está em votação o PL do vereador, o PL 1929. Tá bom, obrigado. Deixa eu votar. Vou encerrar a votação. Espera aí, presidente. Espera aí, por favor. Vou votar, presidente. Obrigado, presidente. Encerrada a votação, votaram sim 29 senhores vereadores, não 5 senhores vereadores. Impedido regimentalmente de votar o presidente, o projeto está aprovado. Dispensado da redação final, segue a autógrafo. Em tramitação especial em regime de prioridade em segunda discussão, em primeira sessão, projeto de lei 1943. De autoria do Poder Executivo, que estima a receita e a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2021. Em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nova vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, solicito o adiamento por 3 sessões. Proposto o adiamento da discussão dessa matéria por 3 sessões.
Rosinha, qual o motivo do adiamento? Não conseguiu ainda falar com todos os secretários? Querido líder, por motivos óbvios, a gente precisa adiar. Não podemos concluir as audiências públicas. O Executivo terá que mandar um novo orçamento. É preciso que a Fazenda defina de onde vai tirar essa diminuição de arrecadação, aonde vai colocar. São uma mudança muito grande dentro do orçamento. Como é que a gente vai caminhar com o orçamento sem saber qual é a aprovação do pacote que ele vai encaminhar e como é que vai ficar a proposta orçamentária? Não dá para fazer mais fictício do que a gente já faz. Obrigado. Nada, meu amor, te amo. Te amo mais. Que bonito, hein? Estou gostando de ver. É verdade, aqui... declaração de amor aqui em plena... aqui é assim. A gente se bate, mas a gente se ama. Vou encerrar a votação. Ela me bate, mas eu amo ela. É assim, né? Se bate, mais ou menos isso. Como voto, senhores vereadores? Vou encerrar a votação, hein? Cadê o povo que não está votando? Vou encerrar a votação. Você não pode fazer uma chamada nominal, não, presidente? Para tentar garantir mais 4 votinhos? Deixa que o Crivella vai dar uma... Como voto, senhores vereadores, Alexandre Esquerdo, Carlos Bolsonaro, doutor Carlos Eduardo, doutor Gilberto, doutor Jairinho, doutor João Ricardo, doutor Jorge Manaia, Eliseu Kessler, Fátima da Solidariedade, Felipe Michel, Inaldo Silva, Jaída Mendes Gomes, João Mendes de Jesus, Júnior da Lucinha, Leandro Lira, Luiz Carlos Ramos Filho, Major Elitusalém, Marcelino de Almeida, Marcelo Siciliano, Marcelo Ará, Paulo Pinheiro. Presidente, pode registrar o meu voto? Eu não estou conseguindo, estou tentando aqui. Se eu puder registrar meu voto, sim, por favor. Quem está falando? Paulo Pinheiro. Paulo Pinheiro, consignado voto de Sua Excelência, favoravelmente. Professor Adalmir, Rafael Aloysio Freitas, Renato Moura, Tânia Bastos, Vera Lins, Verônica Costa, William Coelho, Zico. Presidente, é o Paulo Pinheiro outra vez. Eu já consegui, o voto entrou ali, pode retirar o meu nome. Já está consignado aí na tela, tá bom? Obrigado. Ok, vereador. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 22 senhores vereadores, impedido regimentalmente de votar o presente. Não há quórum para deliberar sobre o requerimento. A matéria continua em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o novo vereador Tarcísio Mota. Eu estava até comentando ali agora no grupo de vereadores que o não adiamento do orçamento pode prejudicar a intenção do conjunto dos vereadores de aprovar a pauta que já estava em segunda discussão. Eu nem tenho o projeto da pauta hoje, mas estava aqui, né, disposto a colaborar para isso acontecer. Por isso, ao final dessa minha fala, eu vou solicitar novamente o adiamento. Acho que nem que seja por isso os vereadores da base do governo deveriam, porque se nós formos discutir o orçamento hoje, diante das declarações do prefeito, a polêmica deverá estar instalada, né? E a ideia era de que essas sessões elas hoje pudessem ser para que a gente tivesse condições de limpar a pauta com a aprovação. Mas
Vou fazer, então, uma primeira discussão do orçamento, correndo o risco, inclusive, de perder a chance de fazer uma discussão mais aprofundada mais à frente, né? Se nós temos um orçamento para 2022 que até aqui já tinha enormes problemas, lembremos que a gente está até agora sem o parecer prévio do Tribunal de Contas, porque a gente deu mais prazo para que esse parecer prévio acontecesse. A gente tem um orçamento em que as estimativas de receita já estão absolutamente, né, sob suspeita se as estimativas são concretas ou não são diante do impacto econômico da própria perspectiva da pandemia. Se nós temos problemas também do ponto de vista das despesas, como, por exemplo, a inexistência de R$1, não há nenhum real, né, colocado, por exemplo, para a questão das obras de adaptação necessárias para que as escolas recebam os alunos no período do pós-pandemia, né? Há, portanto, uma série de problemas, audiências públicas que ainda não foram realizadas porque os secretários do governo Crivella não apareceram, faltaram, não deram a importância devida para a Câmara dos Vereadores no debate de orçamento, né? Se, portanto, esses já eram problemas reais do orçamento colocado aqui na casa, e que, inclusive, fizeram a bancada do PSOL votar contrariamente ao orçamento em primeira discussão. Se a gente avançar com o processo orçamentário agora, depois das declarações irresponsáveis do prefeito, é muito mais grave ainda. Bom, eu quero lembrar aqui aos senhores e àqueles que nos assistem que o debate sobre o IPTU foi um debate que marcou essa legislatura. O prefeito Crivella, quando na campanha eleitoral em 2016, acusava o então candidato Marcelo Freixo, dizendo que o Freixo ia aumentar o IPTU das pessoas. Olha, tenham medo, porque o Freixo vai aumentar o IPTU. Tal qual não foi a surpresa, né? Não foi surpresa muito para quem acompanhava de mais próximo, foi o Crivella que mandou para esta casa um projeto de aumento do IPTU. Um projeto com uma sanha arrecadatória, apenas arrecadatória, sem nenhuma medida de fato de questão de justiça tributária, com um discurso de que é preciso aumentar a base, tem muita gente que tem que pagar IPTU que hoje não paga, estamos diante de uma crise, é preciso aumentar a arrecadação. Esta Câmara de Vereadores comprou o desgaste político de aumentar o IPTU naquele momento. Não com o nosso voto, a bancada do PSOL, né, votou contra, e não só votou contra, como apresentou emendas que discutiam, inclusive, a possibilidade de alíquotas progressivas de imposto do IP para o IPTU. Diferente do IPTU progressivo, a ideia é das alíquotas progressivas. Elas trariam maior arrecadação para a prefeitura, depois uma série de requerimentos de informações que nós fizemos comprovou isso, né, de que elas trariam maior arrecadação para a prefeitura, tornando o IPTU mais barato para os imóveis de menor valor, né? Tem os imóveis de menor valor que são isentos, mas tem daqueles que pagam os de menor valor, poderiam ter a sua alíquota de IPTU diminuída, os imóveis que têm um valor de menos do que R$1 milhão do valor do imóvel, né? Desde que você aumentasse a alíquota para aqueles imóveis acima de 2,5 milhões, de 2 milhões, 2,5 milhões de reais. E, portanto, esses imóveis de menor de 1,5 milhão poderiam, no lugar de pagar 1%, com a alíquota de IPTU, pagar 0,9, 0,8, e aqueles acima de 2 milhões, de 2,5 milhões, de 3 milhões, de 4, de 5 milhões de reais, poderiam pagar 1,1, 1,2, isso traria mais arrecadação para a prefeitura e tornaria o IPTU mais justo. Esse é um debate que 10 segundos de parte, 10 segundos, prometo. Claro, Messina, vai. Só para testemunhar que, de fato, vocês apresentaram essa proposta, a gente levou vocês lá na Fazenda. Eu, até como líder do governo, fui a favor disso, mas o governo foi irredutível. Quero te dizer que você teria nosso apoio aí. Realmente, essa proposta faz toda a lógica e justiça fiscal. Porque a gente poderia, inclusive, estar rediscutindo isso. E aí, o que faz o Crivella? Não, diante da pandemia, ele faz uma proposta de desespero eleitoral, que é um escárnio diante dessa Câmara de Vereadores, colocando sobre nós a responsabilidade agora de votar um projeto que tem problemas de ser votado no final do ano, quando o orçamento já está aqui na casa. Olha o absurdo que é isso. Então agora nós vamos voltar ao IPTU de 2018, depois voltar ao IPTU de 2017. Eu achei que ele falou, bom, ele falou sem pensar. Não, agora ele já gravou vídeo com isso. Agora ele já gravou vídeo, está divulgando. Uma lógica de um estelionato eleitoral tal qual ele fez em 2016. Portanto, eu quero dizer aqui claramente que a bancada do PSOL não é contrária a rediscutir a questão do IPTU. Na verdade, no nosso programa de governo está isso. E eu acho que essa Câmara vai ter que discutir isso. Agora, a grande questão é, nós vamos discutir agora, faltando 10 dias para as eleições, um mês para terminar, como é que faz o orçamento? Por que o orçamento precisa ser paralisado nesse momento? Porque esta proposta é irresponsável. Ou o governo diz que não vai mandar para cá, e aí a gente pode discutir o orçamento, porque senão, qual é a questão?
qual é a receita que o município terá disponível no ano de 2021. Se nós vamos voltar a cobrar o IPTU de 2018, há uma diminuição expressiva da receita. Onde serão cortadas as despesas, portanto? Como é que os senhores querem avançar com o debate de orçamento diante de uma declaração irresponsável dessa do Crivella? Eu quero dizer, inclusive, que as duas outras medidas, tanto a medida da moratória para quem tem dívida tributária, essa eu acho excelente. Tenho dúvidas sobre a outra questão da anistia das multas no período da pandemia. Eu teria que ver qual é o projeto para poder entender o que é isso. Mas sobre essa do IPTU é de uma irresponsabilidade. E digo mais, né? É um desrespeito com a gente que está aqui discutindo, sei lá, desde quando o processo orçamentário do ano que vem, ele dizer agora, da cabeça dele, sem nenhum cálculo, sem nenhum debate, sem nenhuma apresentação justificativa que não seja de ganhar votos na eleição, que ele está desesperado, porque está correndo o risco de não ir para o segundo turno, fazer uma proposta dessa. E aí a gente vai continuar discutindo o orçamento como se nada pudesse acontecer? Então essa é a questão fundamental para a qual a gente está dizendo não dá para discutir o orçamento com essa proposta sobre nossas cabeças. E esse é um elemento central. Por isso, senhor presidente, para encerrar essa fala, né, sobre os problemas do orçamento nesse momento, diante desta situação, de que é impossível discutir orçamento porque não sabemos qual é a receita de fato que haverá disponível em 2021, eu peço adiamento desta discussão por 2 sessões. Estou diminuindo uma delas para dar tempo da gente fazer. Pedindo um apelo, inclusive, aos vereadores, porque se a gente não adiar, muitos outros vereadores virão aqui discutir. Isso vai ameaçar a pauta que havíamos previsto para a sessão de hoje. Nem que seja por isso, por pelo menos reconhecer, por defender a Câmara de Vereadores, gente. Um pouquinho a gente tem que defender o que a gente está fazendo aqui. É um escárnio avançar com um debate orçamentário diante de declarações do Poder Executivo dessa forma. Pelo menos isso. Adiamento por 2 sessões. Proposto adiamento por 2 sessões da discussão dessa matéria. Em votação. Como voto, senhores vereadores? Presidente, pela ordem, quando acabar a votação, por favor. Como voto, senhores vereadores? Alexandre Esquerdo, Carlos Bolsonaro, doutor Carlos Eduardo, doutor Gilberto, doutor Jairinho, doutor João Ricardo, doutor Jorge Manaia, Fátima da Solidariedade, Felipe Michel, Inaldo Silva, Jair da Mente Gomes, João Mendes de Jesus, Júnior da Lucinha, Leandro Lira, Major Elitusalém, Marcelino de Almeida, Marcelo Siciliano, Marcelo Ará, professor Adalmir, Rafael Aloysio Freitas, Renato Moura, Rocal, Tânia Bastos, Vera Lins, Verônica Costa, William Coelho, Zico Bacana. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação, não há quórum para deliberar, mas há quórum para prosseguimento. Pela ordem, presidente. Queremos escrever pela ordem? Pela ordem, por favor. Quem? Paulo Messina. Paulo Messina, pela ordem. Pelos motivos expostos, vereadora Rosa Fernandes Tarcísio Mota, sinceramente, eu não vejo condição da gente votar isso hoje, por isso eu peço adiamento por 1 sessão. Se não der quórum, vai cair a sessão, é isso? Vereador Paulo Messina propõe o adiamento por 1 sessão. Submeto a deliberação do plenário. Essa é a terceira deliberação. Caso não tenha quórum, a sessão cai, presidente?
Exatamente. Em votação. Vou encerrar a votação. Presidente, considere o meu voto sim, por favor. Consignado, voto da vereadora Rosa Fernandes. Acho que eu consegui, peraí. Conseguiu. Conseguiu, Rosa, tá seu voto ali. Obrigada. Aqui está assim. É encerrada a votação. Votaram sim 21 senhores vereadores. Impedido regimentalmente de votar o presidente. Não há quórum para deliberar, tampouco para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão extraordinária para a próxima terça-feira, às 15 horas. E, certamente, essa matéria estará fora da pauta da ordem do dia, em decorrência de eventual apresentação de proposta que tem sido noticiada pela imprensa, que obrigatoriamente deverá estar prevista na lei orçamentária. Então, em decorrência disso, se efetivamente o Poder Executivo efetivar a apresentação de propostas que têm sido veiculadas pelos meios de imprensa, nós vamos retirar esse projeto da ordem do dia.